Fala, meus amiguinhos, tudo bem? Tudo certo. Olha só, hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Vamos chamar de Art History. Olha que massa! Vamos lá então. O que eu vou falar hoje então? Eu vou falar um pouquinho do que foi a minha experiência de ir para o Reino Unido, né? Porque é uma coisa curiosa sempre, né? Um brasileiro que morou quase 10 anos fora. E aí, de repente, volta, né? As pessoas, por que tu voltou? O que tu tá fazendo aqui, né? Bom, eu geralmente falei, né? Hoje não preciso mais, mas falava para as pessoas, né? Tu já foi? Não? Eu já, então vai tu. Bom, enfim, e aí, mas assim, o meu ponto é o seguinte, é uma experiência muito louca, sendo imigrante, e não tem, assim, plumas e paetês no começo. Talvez mais tarde, depois, né? Eu não fiquei lá para experimentar as plumas e paetês. Acho que bem no momento que daqui a pouco eu ia meio que, né? Tudo tava fácil, obviamente, já, né? Pô, tanto tempo. Mas eu posso dizer com certeza, assim, acho que o ponto que eu quero tocar aqui sem devagar demais é que o pior lugar na minha vida que eu podia ter ido para aprender inglês foi o Reino Unido. O pior lugar, ainda mais, foi a Escócia, capital Edimburgo, né? E tem outros lugares piores ainda por lá, né? Por que foi o pior, cara? Porque foi um inglês que eu não tinha noção alguma em termos de pronúncia, vocabulário, expressões, né, idiomáticas regionais. E eu me peguei numa situação que o meu inglês, o pouquinho que eu tinha, que eu achava que era um inglês americano, né? Porque a gente tá munido de palavras e a gente às vezes acha que sabe falar inglês, né? E não quer dizer, porque tu tá pronunciando essas palavras legais, massa, daí tu alimenta teu ouvido, ele vai reconhecer o nativo, a pessoa que fala inglês, né? Vai reconhecer mais fácil, porque tu tá alimentando teus ouvidos com a pronúncia certa, ou tu tá falando de qualquer coisa mais ou menos, super abrasileirado, e quando tu vai ouvir o nativo, tu... Uá! Né? Isso é outro assunto para outra ocasião, mas é isso que acontece, né? Tinha um vocabulário legal, né? Pronúncias, vamos dizer, né? Metade disso era mais ou menos, e de repente chega num lugar onde é outro inglês, né? Que nem os próprios americanos às vezes chegam lá e entendem o escocês, né? Enfim, e o britânico em geral também, né? Que dependendo de onde tu tá, é bem desafiador pro ouvido, bem difícil, né? Muito sofrido. O estrangeiro que vai para lá, vive lá, está lá, sabe disso, né? E não tem glamour também. No começo tu é peão, tu trabalha ali, limpa, é faxineiro mesmo, é carregador de mala, é atendente de supermercado, enfim, né? Tu tem que te adaptar ao lugar primeiro, né? Fazendo serviços assim básicos para aprender a língua, né? Não vão te dar um trabalho de escritório no telefone, tu não sabe nem falar inglês, né? Normal isso, né? E depois tu vai galgando, né? Ou seja lá quais são tuas ambições lá, né? Mas foi o pior lugar, mas ao mesmo tempo foi o melhor lugar que eu podia ter ido para aprender inglês. Por quê, cara? Porque treinou meu ouvido para todos os sotaques do mundo. Edimburgo é uma cidade cosmopolita, com estudantes, cidade universitária, com festival todo ano, pessoas de todo mundo. É no Reino Unido, ou seja, porque ser uma cidade turística também, ou seja, tu encontra todo mundo, o mundo inteiro, o sotaque do australiano, do canadense, do americano, ela concorda. Não, vai ficar miando, enchendo meu saco agora no meu vídeo. Pode miar. Isso aí, vamos vibrar, a vida é isso aí. Imperfeições são lindas. Oh, chega aí. E então, cara, treinou meu ouvido num extremo assim, que poxa vida, né? Eu nunca peguei o sotaque britânico pra mim, né? Eu sempre carreguei mais essa veia do sotaque americano mesmo, né? Porque eu acho bonito, acho legal e tal, né? Mas acaba sendo uma mistura, porque tu pega muito vocabulário de lá, né, etc. Algumas das pronúncias também nossas, né, se misturam com o próprio britânico, com o próprio aquela cantaroladinha brasileira que é normal, nunca, não nem tenta te livrar, celebra isso aí. Então, no final das contas, assim, foi o melhor lugar que eu podia ir, porque treinou meu ouvido para todos os ingleses. E você também, né, tem a habilidade, assim, de saber o inglês raiz e o inglês americano, que foi muita coisa diferente, modificada, né? Pela própria cultura deles, que eles têm essa coisa do deles, né? Fazer do jeito deles, criar o deles, né? Então, para mim, foi excepcional. Hoje eu dou aula aqui, faço referências ao inglês britânico-americano o tempo todo.
o vocabulário dos dois países, a gramática tem aquele 3% de diferença, mas é bem parecida também, quase igual, né? 3% é muito pouco. Então, assim, começou como o pior lugar que eu podia ir e no final eu me dei conta, cara, foi o melhor lugar que eu podia ter ido. Não queria ir para lá, foi um acaso, né, do destino por várias razões. E aí me deu essa capacidade maravilhosa, né, de hoje compartilhar essa... Por isso que eu acho que eu sinto o meu valor de voltar para o Brasil muito grande também, porque eu sempre tinha isso dentro de mim também. Não foi por essa razão que eu voltei, né? Mas eu tinha dentro de mim assim, pô, eu queria levar isso de volta para o meu país um dia. Eu sei os problemas que a gente enfrenta, eu sei o nível de analfabetismo que a gente tem aqui, eu sei os problemas culturais, sociais, etc. Eu digo, cara, é legal o estrangeiro ir para fora se equipar. Eu fui lá, me formei, né? Aprendi inglês no nível acadêmico, universitário, do dia a dia, né? Esse inglês de rua, informal, enfim. E tive toda essa vivência de trabalho com a música e tal. Então, eu senti essa necessidade. Pô, quero voltar porque eu acho que eu posso enriquecer o país, eu posso contribuir essa minha experiência. Cara, a minha colaboração é um grão de areia, mas ao longo das décadas, dos séculos, né? Cara, isso aí é cada um fazendo um pouquinho, a gente, né? Todos juntos, é assim que as grandes transformações ocorrem, né? E importantes mesmo, né? Então, isso é uma das coisas pelas quais eu me orgulho muito, né? E ter sido o pior lugar para ir acabou sendo o melhor lugar que eu fui, e hoje eu posso colaborar tanto aqui no mercado que está crescendo cada vez mais e necessita tanto, né, de referências de professores qualificados, com experiência no exterior, né, e uma vivência para trazer esse inglês idiomático nativo, né, que é diferente do inglês de livro, essa cultura que a gente tem de gramática primeiro. Não, é falar e ouvir primeiro, depois a gente vai se preocupar com a gramática, né. Claro que tudo anda meio que junto quando está estudando, mas eu priorizo aqui sempre a conversation, né, conversation-based classes, né. Para mim é isso aí, porque tu vai mais precisar quando viaja, porque senão tu entra nessa cultura do... fiz 6 anos lá de curso numa escola, fiz 3 ali, aí chega na hora lá de falar, não entende nada, não consegue falar nada, e diz, cara, mas saber de cabeça é não saber. Para saber algo, para haver a transformação, para realmente saber, precisa da prática, da vivência. Aí sim a gente tem, né, eu sei saber. Valeu então. De novo, o tópico desse vídeo é pior lugar que eu podia ter ido, acabou sendo o melhor lugar. Tu vê como às vezes a vida traz pra gente o que a gente precisa, nem sempre o que a gente quer. Esse é outro tópico. Valeu.